Você já sentiu que o mundo está cada vez mais fora de controle? Guerras acontecendo em diversas partes do planeta, fome assolando milhões de pessoas, crises econômicas afetando até os países mais ricos. Lá nos Estados Unidos, os americanos também estão surpresos com o aumento do preço de alguns produtos, como o ovo. Parece que estamos vivendo dias sombrios. Mas e se eu te disser que tudo isso já estava previsto há milhares de anos? A Bíblia, um livro escrito há séculos, contém profecias impressionantes que estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Em Mateus capítulo 24, versículos 6 e 7, Jesus alerta sobre tempos difíceis que viriam antes do fim. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não será o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Agora pare e pense. Quando foi a última vez que você assistiu ao noticiário e não ouviu falar sobre guerras? Conflitos no Oriente Médio, na Ucrânia, tensões entre potências como Estados Unidos e China. Isso sem falar no aumento da fome, dos desastres naturais e da instabilidade econômica que tem levado milhões de pessoas ao desespero. Será que tudo isso é coincidência? Ou estamos realmente vendo as palavras da Bíblia se tornando realidade? Hoje, vamos mergulhar fundo nessas profecias e entender como os eventos atuais se encaixam no plano profético descrito nas Escrituras. Vamos falar sobre guerras, fome e crise mundial, analisando o que a Bíblia já nos dizia há séculos e o que isso significa para nós. O que você vai ouvir pode mudar completamente a sua visão sobre o que está acontecendo no mundo. Agora que já entendemos que a Bíblia previu tempos difíceis, vamos analisar mais de perto alguns eventos que estamos vivendo hoje e como eles se encaixam nas profecias. Vamos começar por algo que está escancarado diante dos nossos olhos: as guerras e rumores de guerras. Olhe para o mundo ao seu redor. Conflitos armados estão se intensificando. A guerra entre Rússia e Ucrânia continua devastando vidas. No Oriente Médio, as tensões entre Israel e seus inimigos se agravam a cada dia. Potências como China e Estados Unidos se enfrentam economicamente e militarmente, e o medo de uma nova guerra global cresce. E não são apenas batalhas entre nações. Guerras civis, terrorismo, violência urbana. Parece que estamos cercados por conflitos por todos os lados. E o mais impressionante, tudo isso já estava escrito na palavra de Deus. Mas as guerras não são o único sinal. Há algo ainda mais preocupante, algo que afeta o coração da humanidade. Jesus também disse: E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Vivemos em tempos onde a maldade parece não ter limites. O egoísmo, a violência, a corrupção e a falta de empatia estão por toda parte. Pessoas tiram vidas por coisas banais. Famílias se destroem por causa de dinheiro. O respeito desaparece e a compaixão é substituída por indiferença. O que antes chocava, hoje se tornou comum. Crimes brutais são noticiados todos os dias. O desrespeito aos valores morais cresce de maneira assustadora. A degradação da sociedade que vemos hoje também já estava profetizada. E enquanto a humanidade se torna mais fria e insensível, algo está crescendo nos bastidores: o controle global e a manipulação das massas. A Bíblia nos alerta sobre um tempo em que o sistema mundial será tão controlado que ninguém poderá comprar ou vender sem estar sujeito às regras desse sistema. A todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, fez com que recebessem uma marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse a marca. Com os avanços tecnológicos, isso já está mais próximo do que nunca.
Você já ouviu falar sobre microchips implantados sob a pele? A implantação de chip no corpo já está muito popular em algumas regiões do planeta. A Suécia, por exemplo, já faz uso amplo dessa prática, né, de colocar o chip ali na pele. E aqui no Brasil não é diferente, não. A gente está caminhando nesse sentido. Já pensou destravar a máquina de snack só com a mão? Ou fazer pagamento sem celular, dinheiro ou cartão? Parece mágica, mas o dispositivo que permite isso está bem escondido. São chips implantados na pele. Empresas na Europa já testam esse tipo de tecnologia como substituto para cartões bancários. Além disso, vemos governos implementando moedas digitais que podem ser totalmente rastreadas e controladas. E a inteligência artificial? Ela está sendo usada para influenciar opiniões, monitorar pessoas e até mesmo controlar economias. Um mundo onde tudo é vigiado e regulado já não é coisa de ficção científica. E não para por aí. Há algo ainda mais perigoso se espalhando pelo mundo: o engano religioso e a deturpação da verdade. Jesus nos alertou sobre o surgimento de falsos mestres e doutrinas enganosas. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes sinais e maravilhas para enganar, se possível, até os escolhidos. Nos dias de hoje, vemos o crescimento de religiões distorcidas, igrejas pregando doutrinas que não têm base bíblica, líderes religiosos manipulando fiéis para ganho próprio. Um padre suspeito de abusar sexualmente de uma mulher no Rio de Janeiro foi preso hoje no Ceará. Quantas pessoas têm sido enganadas por mensagens que prometem prosperidade sem arrependimento? Quantos têm se afastado da verdade, sendo levados por um evangelho deturpado? O engano está por toda parte. Precisamos estar atentos, pois até os escolhidos podem ser enganados. E, como se tudo isso já não bastasse, a própria natureza tem mostrado sinais inquietantes. A Bíblia diz em Lucas capítulo 21, versículo 25 e 26. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Os homens desmaiarão de terror na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. A cada ano, vemos recordes sendo quebrados. Eles também bateram recorde histórico, 44 graus. E a prefeitura chegou a acionar pela primeira vez o nível 4 de calor, numa escala que vai até 5. Ondas de calor nunca antes vistas, terremotos destruindo cidades inteiras, furacões e tempestades devastando regiões. O mundo está mudando de forma assustadora, e a ciência tenta explicar tudo isso como mudanças climáticas. Mas será que não é um alerta de Deus? Será que a própria criação não está clamando, anunciando que algo grande está prestes a acontecer? Guerras, violência, controle social, falsos ensinos, desastres naturais. Tudo isso são sinais claros de que o que a Bíblia falou há milhares de anos está se cumprindo diante dos nossos olhos. E a pergunta que fica é: o que isso significa para nós? Como devemos reagir a esses acontecimentos? Vamos entender como nos preparar espiritualmente para os tempos difíceis que estão por vir. E o mais importante, qual deve ser a nossa esperança em meio a tudo isso? A pergunta inevitável: estamos vivendo os últimos dias? Os sinais estão aí, exatamente como foram descritos nas Escrituras. Mas Jesus também nos alertou que ninguém sabe o dia nem a hora em que ele voltará. O que podemos saber com certeza é que estamos cada vez mais próximos. Então, o que devemos fazer? Como podemos nos preparar? A resposta não está no medo, mas na fé. Agora, mais do que nunca, precisamos buscar a Deus de todo o coração. Precisamos fortalecer nossa vida espiritual, nos arrependermos dos nossos pecados e caminharmos segundo a vontade dele. É o momento de nos voltarmos para Deus, buscar um relacionamento mais profundo com ele e nos firmarmos na sua palavra. A Bíblia não nos alerta sobre esses acontecimentos para nos assustar, mas para nos preparar.
Ela nos chama ao arrependimento e à vigilância, para que estejamos firmes quando as dificuldades vierem. Por isso, eu te faço um convite. Não ignore esses sinais. Tire um tempo para ler a palavra de Deus. Ore, busque entendimento. Não deixe para depois o que pode transformar sua vida hoje. Porque uma coisa é certa: Deus continua no controle de tudo. E aqueles que confiam nele jamais serão abalados. Falamos sobre guerras, fome, crises e tudo o que a Bíblia já previa há milhares de anos. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que esses sinais são evidências de que o fim dos tempos está próximo? Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E se quiser aprofundar esse estudo, continue acompanhando o canal. Nos próximos vídeos vamos falar mais sobre como a Bíblia nos prepara para os desafios deste tempo e ver as histórias mais incríveis da Bíblia. Que Deus te abençoe e te fortaleça. Nos vemos no próximo vídeo.